Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos fazer a correção comentada da prova para o cargo de guarda municipal da Prefeitura de Afonso Cunha, no estado do Maranhão, aplicada pela banca o Instituto JK. Se você está se preparando para as carreiras de guarda municipais ou carreiras policiais também, essa análise vai te dar a base certa de como as bancas cobram conteúdo. Em foco aqui o Instituto JK. Já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos direto para as questões, ok? Meu nome é Matheus Vasconcelos, eu sou aqui o carinha do canal do Mata Estuda. Vamos lá. Língua portuguesa. Antes de ir para as questões, vamos ver as observações que tem em todas as provas, e nessa também não podia faltar, que era o quê? São 40 questões, A, B, C e D. Cada questão só tem uma correta e tem que conferir com gabarito. Isso aqui são o que vem na prova quando você vai abrir, né? Temos que ficar atentos. Vamos lá, questão 1. Na frase "apenas imagineia sobre o asfalto da 23 de maio", o pronome a classifica-se sinteticamente como objeto direto, letra A; letra B, objeto indireto; letra C, complemento nominal; ou letra D, agente da passiva. Gabarito aqui é a letra A, objeto direto, porque quem imagina algo ou alguém. O pronome a substitui o termo que sofre ação direta do verbo. Então vamos marcar aqui letra A. Segunda questão. De acordo com o texto, de acordo com a frase, "nunca me senti estrangeiro como neste hotel", podemos inferir que o autor nasceu em outro país, letra A. Letra B, o autor gosta muito de hotel, pois é nível internacional. Letra C, o autor acha que o hotel é muito silencioso e confortável. Letra D, o autor sente deslocado fora do seu ambiente natural. Aqui, gente, quando vocês forem ler o texto, é letra D. Porque o texto deixa bem claro o incômodo do autor com o ambiente urbano e artificial da metrópole. Quando vocês forem ler o texto, fica bem claro isso. Aqui a gente vai focar, direcionar só para correção da prova. Então, se você ver, antes de você ver esse vídeo, é interessante que você tente responder a prova, e depois que você responder a prova, acertar as questões ou errar as questões, você venha para esse vídeo fazer a correção. Ajuda na memorização. Terceira questão. Na frase "não há mais espaços vazios em torno dela", a alternativa correta, de acordo com a concordância verbal, é letra A, não existia mais espaços vazios em torno dela. Letra B, não há mais espaços vazios em torno dela. Letra C, não existem mais espaços vazios em torno dela. Ou letra D, não existe mais espaços vazios em torno dela. Aqui pode levar a gente a confundir em questão do verbo existir, né? Que é aquela mesma questão do verbo haver, de a gente achar que ele não flexiona. Mas aqui no caso, o verbo haver no sentido de existir é impessoal, mas se trocarmos pelo verbo existir, este deve concordar com o sujeito no plural, entendeu? Então aqui
O certo seria a letra C. Não existem mais espaços vazios em torno dela. Quarta questão. Em todo cidadão tem direito e deveres, a palavra todo é pronome substantivo indefinido, pronome adjetivo indefinido, pronome relativo ou pronome substantivo demonstrativo. Aqui, na quarta questão, o gabarito é a letra B, pronome adjetivo indefinido, pois ela acompanha e modifica o substantivo cidadão, qualificando de forma indefinida. Ele não dá uma definição de quem é, ele diz que são todos. Então ele acompanha e modifica o substantivo. Então é um pronome adjetivo indefinido. Então aqui, gabarito, letra B. Quinta questão. Sobre o uso da crase para preencher as lacunas das frases. As frases são: a questão é: preencha as lacunas e marque a opção que indica o uso correto da crase. A frase número 1: isso cheira a querosene. 2. Eu estava disposto a viajar. 3. Nunca vou às festas ou a festas. Número 4. Deixou de ir à igreja. E número 5. Fui à Itália. A alternativa aqui é a letra C, pois não há crase antes de palavra masculina ou verbo. Ou seja, esse 2, ele não tem crase. E as únicas que se encaixam aqui são a alternativa C e a alternativa D. Outro ponto, há crase antes de igreja e de Itália. Ou seja, temos que achar que a segunda não é craseada e que as duas últimas são craseadas. Aqui a gente já ganha tempo em relação ao tempo de prova. Então aqui vamos para a letra C. Sexta questão. Ele está pedindo para a gente assinale a alternativa em que o termo deslocado é um complemento nominal. Ele tem direito ao cargo seria o complemento nominal. Letra B. O professor encontrou o aluno preocupado. Preocupado é um complemento nominal. Letra C. As questões foram respondidas pelo professor. Pelo professor é um complemento nominal. Letra D. Ansiosa, ela abriu a porta. Ansiosa é um complemento nominal. Um único complemento nominal que nós temos aqui é o da letra A, que é ao cargo, porque ao cargo completa o sentido do substantivo abstrato direito. Ele dá um complemento ao sentido. Ele tem direito. Direito ao quê? Ao cargo. Então, complementou o sentido. Questão 7. Completando aqui adequadamente as palavras homônimas e parônimas, homônimas e parônimas, aqui a gente vai ter o gabarito na letra A. Por quê? Porque seção com C cedilha significa divisão e departamento. Então aqui, encontraram a criança na seção de brinquedos, um departamento. Então as que se encaixam aqui são a A, a B e a C. Até aí, a B, a D já saiu do jogo. Vamos para o segundo, seção com 2 S, é tempo de reunião.
sessão com 2 S é tempo de reunião. Ou seja, a sessão da Câmara aprovou o projeto. Então aqui qual que se encaixa? Temos a A e a C, ou seja, a B já saiu do jogo. E vamos para a última sessão com C e 2 S, é o ato de ceder, do verbo ceder. Então aqui qual que se encaixa? Sessão, sessão. As duas aqui até aqui são iguais. O que vai diferenciar aqui são o uso do mal, porque esse afirma possuía um mau administrador, é mal comum. E a última, ele nem entendeu, o mal que causou é com L. Então aqui é a alternativa A. Oitava questão. Considere as 3 orações acerca dos sinais de pontuação. Efetivamente conheço esse homem. Frase 1. Oração 1. Oração 2. A prefeitura proverá o concurso. Oração 2, né? Oração 3. Olha, Fabrício é um grande gestor. Que ele quer saber quais que estão corretas. A frase 2, vou logo adiantando aqui, que a frase 2 está errada, porque o sujeito, a prefeitura, do verbo proverá com uma vírgula, separou, né? Está errada porque teve uma separação. O sujeito não pode separar do verbo com vírgula. Então, esses dois estão errados. Agora, efetivamente, conheço esse homem, ele está fazendo uma explicação. E olha, Fabrício, você é um grande gestor, ele tá separando o aposto da frase, né? Então aqui ele está colocando o sujeito em loco. Então aqui a alternativa correta é a letra C. Acabadas as questões de língua portuguesa, agora vamos iniciar as questões de língua de matemática, né? De língua dos números. 9ª questão. Dados conjuntos I e J, temos que... Aí ele ofereceu aqui o conjunto I junto com o conjunto J. E ele disse que se eu retirar o conjunto J do conjunto I, eu terei esses números. E se eu deixar só os números que possuem no conjunto I e no conjunto J, só tem o 2, o 3 e o 4. Como a gente faz essa questão? É simples, você vai pegar o conjunto I e J, vai tirar todos os números que não aparecem quando eu subtraio o J. Então vai ficar qual? Vai ficar na subtração. Não tem o 2, então vai ficar o 2. Aí tem o 3 aqui na subtração? Não tem, vai ficar o 3. Aí vai ficar o 4, vai ficar o 6. Porque eles não estão aqui nesse segundo termo que ele chama de subtração. Então, os números que não estão aqui você vai deixar. Quando você deixa, a alternativa que aparece é a alternativa D. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D. Décima questão. Aqui é a regra de 3 composta. É sobre a produção de barro. Como você faz? Aqui a gente pode fazer de que forma? São 4 dias
ela tem 2 filhas e mais ela, então são 3 funcionários. E em 4 dias da semana ela produz em 240. Correto? Como eu tenho 240, eu vou dividir por 4. 240 por 4, 60. Então, divido 60 por 3, que são 3 funcionários. Então, cada funcionário vai fazer 20 por dia. Então, se eu aumento mais 2 funcionárias, e cada funcionário faz 20 por dia, eu tenho 5 funcionários fazendo 20 por dia. 5 vezes 20, faço 100. Aí eu vou aumentar mais um dia, que ao invés de ser 4 dias, vão ser 5 dias. Então, são 5 funcionários fazendo 100 por dia durante 5 dias. Certo? Então, aqui é 500. Resolvendo a equação do primeiro grau, dada aqui nessa questão, aqui você pode simplesmente pegar o número aqui, ó, 13/5 e substituir aqui. Ou você pode fazer isolando o x. Eu prefiro isolar o x, mas se você não tiver com tanta paciência, ou se você ainda tiver com bastante paciência, ou até mesmo para validar, você pode ir substituindo. E aqui a banca ela foi legal com o concurseiro, que ela facilitou que se você pegar o 13,5 e botar no lugar do x, vai dar o valor certinho e vai igualar as duas equações. Então aqui, letra A. Se você quer que depois eu responda essas questões de matemática uma a uma, você pode estar comentando. Décima segunda questão. Essa daqui também não tem nada de difícil. Ele vai pedir para você calcular o perímetro primeiro dessa área. Ele vai te oferecer uns valores totais. O que ele vai dizer para ti? Primeiro tu vai desenhar o perímetro. Desenha um retângulo. Isso aqui já é um retângulo, porque ó, o William compra um terreno regular que possui comprimento 6 vezes maiores que a largura. Então, ele tem uma largura de x. O comprimento dele é 6 vezes x. Aí você tem que descobrir qual é o valor do x. E você sabe que esse perímetro é igual a 560. Então vai ser o quê? Como é que calcula a área de o perímetro de um retângulo? É largura mais largura, comprimento mais comprimento. Então vai ser a largura é x, então é x mais x, 2x, mais comprimento, 6x, 6x mais 6x, 12x, igual 560. Então vai ser 2x mais 12x, 14x. 14x igual 560. Aí você vai isolar o x, x é igual a 560 dividido por 14, que vai dar 40. Então o valor de x é igual a 40. E quanto é 6 vezes 40? 6 vezes 40 é igual a 240. Qual é a alternativa aqui? Alternativa letra A. C. C de Copa do Mundo. 13ª questão. A divisão de grupos, a quantidade de menina por grupo. Então aqui tem que ser uma divisão igual. Aqui vocês vão fazer simplesmente o MDC. Ou pode fazer o MDC ou pode fazer a divisão dos grupos na ponta do lápis. Aí vai depender da sua disponibilidade. Aqui vai somar 54 e 45. 54 e 45. Qual é a pergunta? A pergunta é as turmas do primeiro ano serão divididas em grupos, de modo que cada grupo tenha a mesma quantidade de alunos por grupo. Sabendo que há 54 meninas e 54 meninos e 45 meninas, quantas meninas haverá em cada grupo? Soma tudo e divide por
um valor que fique igual em todos os grupos, né? 99 é dividido por quanto? Por 33. Vai dar 33 mais 33 mais 33. 33 é dividido por quanto? Por 11. Então vai ficar 11, 6 vezes 11, né? Então se eu tenho 11 pessoas em um grupo e eu sei que 45 são meninas, eu vou pegar esse 45 e dividir por 6, em 6 grupos. Certinho? E vai dar 5 meninas, letra D. Aqui, 14ª questão. Como eu falei, se vocês quiserem que depois eu responda essas questões no lápis, eu posso fazer, mas isso aqui é para quem já tentou fazer e tá só escutando para poder fazer melhor. Aqui pelo áudio, se vocês forem acompanhando e forem fazendo na ponta do lápis, vocês vão conseguir fazer. Aqui é uma questão de média ponderada, né? Média ponderada para a aprovação do Sérgio. Aqui, como vocês vão fazer? Aqui existe uma... Não é difícil não, isso aqui é bem fácil. Ele vai dizer que são 3 provas e cada prova tem um peso, né? Peso 1, peso 2, peso 3. Se a gente for considerar que essa prova total ela tem que valer 100 pontos, então a gente tem que multiplicar esses pesos. O 30 vai valer 60%, o 2 vai valer... É só você ver quanto é 3 quintos de 100. 3 quintos de 100%. Opa! 3 quintos, quanto é 3 quintos, se for colocar em 100%? 3 quintos de 100% 3 quintos de 100 é 60. 2 quintos de 100. 2 quintos de 100 é 40. Entendeu? Aí aqui você vai fazer essa média ponderada. E já deu que ele fez 58 na 1 e 67 na outra. A gente sabe que a última vale 60% da nota. E quanto é que ele tem que fazer para alcançar o máximo? O máximo de nota que ele consegue alcançar aqui são 400 pontos. Então, o mínimo que ele tem que fazer aqui é maior ou igual que 96 pontos. Décima quinta, que é a última questão de matemática. Aqui é um produto que ele sofre aumentos simultâneos de preço. Ele custa X, e já vou dar o valor que ele custa R$35. Depois ele sofre aumento de 6%, depois ele sofre aumento de 10%. Bem simples também, bem simples. Quanto é que ele custa depois de sofrer todos esses aumentos? Ele vai aumentar para R$40,81. Depois eu posso fazer também aqui. Qual o nome do primeiro mecanismo de busca criado na internet? Aqui já é a primeira questão de informática. E para quem não conhece, o primeiro mecanismo de busca criado na internet foi o Archer, né? Alternativa A. A gente vai confundir e pensar que é o Google. Questão 17. Qual a origem principal da memória utilizada das placas de vídeo integradas? Aqui são
Alternativa B, porque as placas de vídeo integrado dividem a memória RAM com o sistema. Então, elas não ficam, a memória não fica só usando a memória da placa, ela usa também um pouquinho da memória RAM e do sistema também. 18. Qual dessa alternativa apresenta a diferença real entre sistemas operacionais Linux e Windows? Linux possui prompt de comando. Não, você também consegue abrir a aba de prompt de comando no Windows. Letra B. Windows permite trabalhar com múltiplas janelas. O Linux também permite fazer isso. O Linux é um sistema operacional nativo de código aberto. Pronto, é isso aqui. Quem já mexe com Linux, quem já estuda, sabe que o Linux, um dos benefícios dele é esse. Se você for um editor de software, se você conseguir desenhar códigos, se você quiser fazer melhorias, você consegue entrar no código lá do sistema do Linux e fazer alterações de melhorias, velocidades, leituras de arquivos, tudo e tal. O Windows permite a existência de vários perfis, isso aí o Linux também permite. Então é alternativa C. 19. Assinale o que não corresponde a um provedor de serviço de e-mail. Aqui o ProtonMail é um provedor, o Outlook todo mundo sabe que é, o Yahoo também, e o Ginkgo aqui ele não é. Então a gente podia confundir aqui o ProtonMail e o Ginkgo porque eles são menos conhecidos, mas o Ginkgo não existe. Aqui uma solução de proteção da última geração que vem com Windows 10 sempre ativa em tempo real contra vírus e malwares. Descrição refere-se a. Aqui é a letra A, né? É o Microsoft Defender Antivírus. Se W Defender não existe, o FireEye é um sistema de proteção. O Avast é um aplicativo antigo, né, de antivírus aí que existia. Esse daqui ele já vem instalado. Já vem com Windows quando a gente faz a aquisição dele. 20ª questão. Acabei de ler, vamos para a 21ª, né? Aqui. 21ª. Acerca dos direitos e deveres individuais, aqui a gente já começa o bloco de conhecimentos gerais e específicos. A gente vai abordar direito constitucional, direito administrativo, noções de direito penal, noções de direito de trânsito, o estatuto do idoso, o estatuto da criança e do adolescente. Vamos lá. Acerca dos direitos e deveres individuais coletivos presentes no artigo 5º da Constituição de 1988, assinale a alternativa correta. É garantido o direito irrestrito de desapropriação privada, né? Ninguém tem direito de invadir nada privado de ninguém, né? É garantido constitucionalmente o direito à herança, correto. É assegurado ao preso o respeito à liberdade individual plena? Não, né? A lei penal não retroagirá, salvo para agravar o crime cometido. Não, a lei só retroage em benefício do réu, né? Nunca em malefício do réu. Vigésima segunda questão. Vamos lá, estamos mais de 50% já. O Estado poderá intervir no município de Afonso Cunha em hipóteses específicas. Marca alternativa que apresenta situações em que o Estado pode intervir. Se o município deixar de pagar sem motivo de força maior por um ano,
a dívida fundada? Não, né? Isso aqui o Estado não pode ter por causa desse motivo. Se o município deixar de prestar contas, de prestar devidas contas na forma da lei, aqui é um motivo. Quando o município deixar de aplicar o mínimo na educação, não, né? Não. O Poder Judiciário der provimento à representação para assegurar os princípios estatais, sim. A Justiça fizer um acompanhamento lá com o TCE, o Tribunal de Contas, e verificar que está tendo bastante fraudes e o governo não está conseguindo, o governo municipal não está conseguindo executar os seus trabalhos lá, o Judiciário pode intervir. Então aqui os corretos são o segundo e o quarto, né? Que vai ser a letra D. 23ª. Marque a alternativa correta sobre o crime de condescendência criminosa, previsto no Código Penal. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilidade subordinado ou levar o fato ao conhecimento de autoridade. É isso aqui, né? Vamos ver os outros. Apropriar-se o funcionário de dinheiro, que é prevaricação. Exigir para si ou para outro em vantagem, que é extorsão. Solicitar ou receber direto, que é corrupção. Letra A. Condescendência é quando a pessoa deixa de fazer o que deve de alguma forma, né? E essa é uma quarta questão. Nos casos de aplicação de castigo físico ou tratamento degradante contra criança e adolescente como forma de correção, as medidas previstas em lei serão aplicadas pelo aplicação de medidas do ECA por castigo físico ou tratamento cruel privativo ali do Conselho Tutelar. Claro que a sociedade pode intervir e, se não intervir, pode cometer crime de omissão, mas é uma das obrigações do Conselho Tutelar fazer isso daí. Conforme a Lei Federal 13.022 de 2014, que é o Estatuto das Guardas Municipais, assinar a alternativa correta. A Guarda Municipal é hierarquicamente subordinada à Secretaria de Segurança Pública? Não, né? Não. É competência geral das guardas municipais a proteção de bens do município, do estado e da União? Não. O município pode criar apenas por meio de decreto do prefeito a sua guarda municipal? Também não. A estrutura hierárquica das guardas municipais não pode utilizar denominações idênticas às das forças militares, não pode. As guardas municipais não podem ter aquela divisão de tenente, subtenente, ela tem que procurar ter outro nome. Pode variar entre elas, né? A guarda municipal de Afonso Cunha não vai ser a mesma de Dom Pedro das Cunhas, né? Vão ser diferentes. Umas vão ter lá como inspetor 1, inspetor 2, inspetor 3. Aí vai variar, outras vão ter guarda municipal 1, guarda municipal 2, guarda municipal 3. Vai ser de acordo com o ordenamento interno deles.
26º. Isso aqui é uma questão top para fazer revisão, né, dos mnemônicos. Assinale a alternativa correta. Referente aos princípios expressos que devem ser seguidos pela administração pública. Aí quem vai lembrar do mnemônico LIMP mata a questão de cara, né? Ao se encaixar no LIMP aqui, ó, legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e publicidade. Aí vai de cara, né? Que a gente mergulha, papai. L de legalidade, I de impessoalidade, P de publicidade. Opa, esqueci do M de moralidade, P de publicidade e F de eficiência, LIMP. Questão por algum motivo aqui, deixa eu ver se a 27 veio para depois aqui. Questão 27. O crime culposo acontece quando o agente deu causa a resultado, exceto quando está presente a seguinte conduta. Vamos lá, o crime é culposo. O crime culposo acontece por imprudência, negligência ou imperícia. Aí qual conduta fica do lado de fora, né? Alternativa B, intencionalidade. Se ele tem intenção, aí deixa de ser crime culposo, né? Ele já vai pro nexo. Ele já tem um nexo, já tem uma intenção. Tem um motivo para fazer aquilo. Então a intencionalidade define o crime como doloso. Ele teve a intenção de fazer. Se no meio do intercrimes aconteceu alguma coisa que não permitiu que ele findasse o resultado ou não alcançasse, aí já vai depender da... Aí já entra como crime doloso mesmo, quando há intenção. É justamente isso que é o dolo, né? Intenção, falta de intenção ou intenção. O dolo é bolo. O dolo. Questão 28. Acerca do Código Penal, coloque V no verdadeiro e F para falso. E marque a opção correta, a opção correspondente. Os menores de 18 anos são penalmente irresponsáveis? São imputáveis, né? Exclui responsabilidade penal. A emoção e a embriaguez? Nunca. É falso, né? O cara tá embriagado, ele tem noção do que a bebida faz, né? Ele não pode ter noção do que ele tá fazendo quando tá bêbado, mas ele tem noção de que a bebida faz com ele. Tanto que é crime a pessoa andar de carro ou conduzir veículo embriagado. E a emoção piorou, né? Só a emoção já mata a questão aqui, né? A ignorância ou errada compreensão da lei exime a pena? Nunca. Aqui pode haver uma causa de redução de pena, dependendo da pena, se estiver prescrita no regime legal, mas se não for, é crime da mesma forma. Nossa, o pessoal foi lá e matou outro e justifica que não conhecia, que aquilo era errado. Nunca. Disse doloso quando o agente quis ou assumiu o risco. Exato, houve uma intenção. Ele sabia que aquilo poderia causar um dano ou risco ao outro ou ao outro, né? Então qual é que se encaixa? Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, letra D. 29ª. Marca alternativa incorreta no tocante do que se refere ao artigo 144 da Constituição Federal de 1988, sobre segurança pública, né? Artigo 144. A galera que estuda a carreira policial sabe disso. No caso, ele quer saber o incorreto. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens. Aqui não está incorreto, está certinho.
O artigo 144 descreve isso. Letra B. Os policiais militares, os corpos de bombeiros são forças auxiliares do Exército. Tá certinho. São realmente forças auxiliares do Exército. Ali eles prestam serviço de apoio ao Exército que o Exército não consegue fazer. Não, letra C. Às polícias militares cabe o policiamento ostensivo e a prevenção da ordem pública. Exato. Agora aqui ele diz que as polícias civis incumbem as funções de patrulhamento ostensivo, preventivo municipal, nunca, né? Polícia civil é polícia jurídica. Ela diz incorretamente que as polícias civis são dirigidas por oficiais, quando na verdade são dirigidas por delegados e policiais de carreira. Mas o erro não está aqui não, também o erro está em dizer que é de patrulhamento, função de patrulhamento ostensivo. O policial civil não patrulha nada. Ele auxiliar o juiz nos processos de investigação, de levantamento de provas. É outro trabalho. 29ª. Opa, vou botar aqui 29ª. Eu acabei de fazer, né? Agora é 30ª. Thaís passeava pelo parque quando Memeca sai do matagal e, sob coação e grave ameaça de violência, toma o celular da vítima sem ostentar arma ou armas, né? O crime se tipifica como: Memeca tomou o celular da vítima sob ameaça e coação, sem usar arma. Qual é o crime? Aqui é o crime de roubo, né? Aqui é um crime de ameaça. Ameaça nem se enquadra como crime penal, assim, né? Extorsão, não, aqui não foi uma extorsão, né? Furto acontece quando a pessoa pega do outro sem o outro ver, né? Roubo é quando você toma, a pessoa tá vendo e você diz: me dê o seu que é meu. Aí, no caso aqui é roubo, né? Se você tem dúvida sobre roubo e furto, o roubo ele pode ser acompanhado de morte, pode virar latrocínio. Roubo seguido de morte. Não existe furto seguido de morte, porque furto a pessoa não viu. Não tem esse crime personalizado, esse crime específico no Código Penal, né? Furto seguido de morte, mas o roubo seguido de morte tem nome, né? É latrocínio. No caso aqui é violência ou grave ameaça, caracteriza o roubo independente de uso de arma ou não. Trigésima primeira. Relacione os casos com os tipos criminais correspondentes: corrupção passiva, prevaricação, conclusão e peculato. Aqui ele quer saber a ordem. Você vai botar aqui, se o concussão passiva for 1, tu vai botar um 1 na concussão passiva. Se prevaricação for 2, vamos ver aqui. Servidor se apropria de bem público do qual tinha posse pelo cargo. Qual é essa daí? Isso aí é uma concussão. Policial exige dinheiro. Aqui dá pra matar, né? Qual é que começa com 3? A letra C. Mas bora ver o restante. Policial exige dinheiro de condutor para não levar multa. O que ele acabou de fazer? Que é crime de peculato. Ele está exigindo dinheiro, né? Fiscal aceita promessa de viagem para liberar a carga retida. O que ele está acabando de fazer? Opa, gente, estou confundindo aqui. Vamos lá.
Primeiro, servidor se apropria de bem público no qual tinha posse pelo cargo. É o que? Uma prevaricação. Aí, número 2, policial exige dinheiro de condutor para não levar multa. É o que? Corrupção passiva. Então aqui é a letra C. Assinala a alternativa correta referente à definição dos poderes que orientam a atuação da administração pública. 32. Poder vinculado confere total liberdade interpretativa e discricionária? Não, né? Letra B. O poder discricionário confere nula ou inexistência da liberdade de atuação? Também não. O poder disciplinar permite a administração punir infrações de seus servidores. Exato. É o poder que está sob a hierarquia deles. Então, aqui é a letra C. Letra D, só para ver. Poder regulamentar, conferido aos 3 poderes de modo uniforme, não, né? O judiciário não regulamenta nada. De acordo com o Estatuto do Idoso, assinale a opção correta. Aos maiores de 60 anos fica garantida a gratuidade imediata de transporte urbano seletivo? Não, né? Transporte urbano seletivo não, transporte urbano coletivo, eles têm direito à gratuidade, então aqui é falso. Então ou é a C ou é a D. Dar-se-á prioridade especial às pessoas idosas que tenham mais de 80 anos. Verdade, né? São super idosos. São as prioridades dos idosos. Terceira frase aqui. Constitui crime omitir socorro à pessoa idosa em situação de perigo iminente? Não, né? Idosos com deficiência terão atendimento gratuito na rede particular de saúde? Nunca, né? Deus queira que fosse assim, mas não é. Então aqui qual é o que é falso, verdadeiro, falso, falso, letra D. 34. Em relação à lei orgânica do município de Afonso Cunha, assinale a alternativa correta, que apresenta uma competência privativa do município. Essa questão aqui, ela foi anulada. A questão 34 foi anulada pela banca. Então a gente vai pular ela, viu? Porque ela se contradiz aqui nas respostas. 35. Marque assertiva correta conforme previsto formalmente na lei orgânica do município de Afonso Cunha. Que já é uma questão que já abrange mais a lei do município, né? Então essa aqui não vai ser geral não, só se aplica o dia da prova lá. Não caiu muitas questões assim específicas, caíram mais ou menos 2, uma foi anulada. A gente vai responder aqui só para não passar batido. Conforme o previsto na lei orgânica de Afonso Cunha, o gabarito da alternativa correta é a letra D. Por quê? Porque letra A, o município planejará as atividades atendendo estritamente a peculiaridades regionais? Não, né? Estritamente não. Aplica-se aos servidores municipais municipalização de caráter estadual? Não, tem legislação própria. A Câmara Municipal reunir-se-á anualmente apenas 5 de fevereiro. De 5 de fevereiro a 25 de junho, não, né? E o resto do tempo?
Letra D. As comissões parlamentares de inquérito serão criadas mediante requerimento de um terço da Câmara. A correta é a letra D. Trata do quórum de um terço e o prazo certo para a criação da comissão parlamentar do CPI, né? Isso aí. Letra D. Trigésima sexta. Vamos lá. Marca alternativa incorreta. Era bom se nas provas tivesse esses incorreto, correto grifado como eu tô colocando aqui, né? Rapaz, isso aqui para matar um na prova na hora da pressa. Na questão 36 da prova o cara já tá cansado. Ele tá lendo correto, vendo incorreto e vendo incorreto como correto, né? Isso aqui mata, só isso aqui. Às vezes não é nem a questão em nível de dificuldade, mas são esses incorretos e os corretos das provas. Assinale a alternativa incorreta de acordo com as normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro. Vamos lá. Dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa constitui infração gravíssima? Não, né? A recusa a submeter-se teste do bafômetro gera infração gravíssima com suspensão do direito? Não, né? Ninguém tem a obrigação de produzir prova contra si mesmo. Entregar a direção à pessoa sem condições físicas gera suspensão imediata do direito por 12 meses? Não. Ou melhor, é essa daqui. Se você entregar o seu veículo, a direção para uma pessoa que não tem condições físicas para isso, você vai ser suspenso por 12 meses. Dirigir o veículo automotor sem possuir CNH comete infração gravíssima com multa, não. Dentre as alternativas abaixo, marca a opção que não condiz com um princípio básico de qualidade no atendimento presencial a público. Que já é uma noção de atendimento, isso aqui é bem específico para essa prova. Lá foi exigido, não são todas as provas que exigem isso. Mas aqui, princípio da competência, não. Tem que ter, né? Princípio da gentileza, isso aqui foi uma pegadinha, né? Que às vezes a pessoa nem estuda isso, vai focar nas outras coisas, né? No português, na matemática. CTB, vai estudar penal, constitucional, direito administrativo e deixa esse negócio de atendimento de lado. Aí ele pensa, gentileza tem que ter, né? Como é que a pessoa vai atender o público sem gentileza? Só que, embora a gentileza seja esperada, ela não está catalogada formalmente como os demais princípios técnicos da questão, que são o princípio da competência, o princípio da legitimidade e o princípio da flexibilidade. Esses princípios estão, mas o princípio da gentileza não. Espera-se que a pessoa seja gentil, mas não é dada como princípio. Questão 38. As atividades da administração federal obedecerão a alguns princípios. Marque a opção que não se refere ao princípio fundamental. A um princípio fundamental. Letra A, planejamento. Letra B, coordenação. Letra C, descentralização. E letra D, organização. Aí, gente, qual opção não se refere a um princípio da administração federal? O gabarito é a letra D, organização. Os princípios do Decreto-Lei 267 são planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle. Aqui vai um pouco até para aquela questão de direito, não é nem direito, de administração geral, né? Noção de administração geral. E a lei, ela quis transformar isso em princípio de lei e trouxe para ela, né? Aqui nós vamos ter um pouquinho do PDCA. Tem o planejamento, tem a coordenação, tem o controle. Não vai ter a execução, que aí já é outra coisa, mas é bem parecido, lembra bem. Então aqui, qual não faz parte, é a letra D.
a organização. Questão 39. Consoante os previstos na Lei Federal 13.022 de 2014, são princípios mínimos na atuação das guardas municipais. Aqui já é o Estatuto das Guardas Municipais, né? Aí o que ela tem que fazer? 1. Proteção dos direitos humanos fundamentais e da liberdade? Sim. Preservação da vida, combate ao medo e sofrimento da fome. Não, como é que a pessoa concursada ela vai combater a fome na casa dela, né? O guarda municipal vai combater principalmente a fome na casa dele. 3. Patrulhamento preventivo urbano. Opa, aí sim. Então, 1 e 3 estão certos. E o 4, fungibilidade formal e flexibilidade sistêmica. Nada a ver, né? Então, aqui é 1 e 3. Qual que é? 1 e 3, letra C. E vamos para a última questão. A administração indireta compreende várias entidades jurídicas próprias. Marca alternativa que se encaixa na categoria de sociedade de economia mista. Aqui é uma noção de direito administrativo, né? Sobre centralização, descentralização, empresas e níveis de empresa. E aqui, qual das opções se encaixa como uma sociedade de economia mista? Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, é um banco público, com recursos financeiros públicos. Banco do Brasil, aí sim, o Banco do Brasil é um exemplo clássico de sociedade de economia mista, visto que a Caixa e o BNDES são empresas públicas, né? Bacen é um órgão público também, não é nem banco, né? Os únicos daqui que não é banco é o Banco Central do Brasil. Banco assim, que eu digo, estritamente voltado a fazer movimentações bancárias, fazer saque de dinheiro, depósito. O Banco Central do Brasil, ele trabalha mais como um órgão de manutenção, de organização, de administração das notas brasileiras, né? Da moeda brasileira. E letra D, como já foi falado antes, a Caixa Econômica Federal é um órgão público, são empresas públicas. Então, e com isso, fechamos a correção completa dessa prova. Para notar que a banca cobrou forte a literalidade das leis e conceitos bem consolidados de português e informática. E comenta aqui embaixo quantas questões você acertaria, ou se você já fez, como falei lá no início do vídeo, se você já respondeu, quantos você acertou. Interessante é você responder a questão, responder a prova, aí você vem pro vídeo, aí você faz essa revisão, faz a correção, imprima a prova novamente, faça ela de novo, e agora com já os conceitos já fixados na sua memória, já entendido o conteúdo. Aí sim, e comenta aqui embaixo quantas questões você acertou depois de ter feito isso, ou antes. E qual é o próximo concurso que você quer ver aqui no canal. Se você tem algum de interesse para me fazer um vídeo parecido, pode comentar aí embaixo. E muito obrigado pela companhia, bons estudos. E galera da policial aí, das carreiras policiais e guardas, foco no TAF e até a próxima. Valeu!